Bom, pessoal, voltamos então com a nossa revisão. Bom, na sequência nós estudamos os direitos básicos do consumidor, que também se apresentam como princípios da defesa do consumidor. Vamos vê-los? Então, o que nós vimos aí? Direitos básicos do consumidor. Proteção da vida e da segurança, vamos lembrar aqui do que a gente acabou de estudar nos princípios da política nacional, proteção à segurança e à saúde do consumidor, e dos artigos 8º, 9º e 10, mas não são só esses, tá? Existem outros tantos dispositivos que se preocupam com a saúde e a segurança do consumidor. Aí nós também vamos lembrar aqui que é direito básico do consumidor, recebimento de informações adequadas sobre o consumo adequado e as características do produto, que são essenciais para garantir a liberdade do consumidor na contratação. Ele precisa saber as características daquele produto e daquele serviço para que ele possa contratar com liberdade, né? E sem a liberdade não se pode querer alcançar a igualdade, né? Querer alcançar o equilíbrio na relação. É preciso que a informação, que o direito à informação seja respeitado. E, infelizmente, é um dos direitos básicos mais desrespeitados do consumidor. É muito comum o consumidor ser enganado achando que está adquirindo uma coisa e, na realidade, está adquirindo outra, né? Contratando um empréstimo que tem uns juros e aí outros juros, enfim, tem taxas embutidas, enfim. É um dos direitos básicos mais desrespeitados, e o CDC se preocupa tanto com ele, que diz lá no seu artigo 46 que o consumidor não estará vinculado ao contrato, à parte do contrato, que não for sobre essa parte, se sobre essa parte do contrato, sobre o contrato, não for dada a oportunidade do consumidor tomar conhecimento previamente, né? Previamente, para que ele possa contratar com liberdade. Se ele não tem conhecimento, não tem liberdade. Depois nós vimos que é direito do consumidor, direito básico, a proteção contra publicidades ilícitas, métodos comerciais coercitivos ou desleais, práticas e cláusulas abusivas, né? Bom, publicidades ilícitas aqui, nós podemos citar as publicidades enganosas e abusivas. Enganosa é aquela publicidade que mexe com o bolso do consumidor, e abusiva é aquela que mexe com valores do consumidor ou que coloca o consumidor em risco, né, que incita o consumidor a se comportar de forma perigosa ou prejudicial à sua saúde e à sua segurança, além também de ferir outros valores, como eu falei, valores morais, valores éticos, né, com a publicidade preconceituosa, discriminatória. Essas publicidades também são tidas como publicidades abusivas. Então, publicidade enganosa mexe com o bolso, a publicidade abusiva mexe com outros valores e põe em risco a segurança e a saúde do consumidor também. Práticas abusivas, nós já falamos aí, é uma das preocupações, das grandes preocupações do CDC, vários dispositivos desdobrando esse direito básico. Aí nós vimos que é direito básico também a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, que causem o desequilíbrio na relação, né? Que nós temos de característica importante nesse dispositivo, que está lá no artigo 6º, inciso 5, ele diz o seguinte: a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. O que os concursos públicos gostam de colocar com relação a esse dispositivo é sobre a previsibilidade dessas situações supervenientes que levam ao desequilíbrio, né? O CDC ele admite a revisão das cláusulas contratuais que nascem desproporcionais e que se tornam desproporcionais em razão de fatos previsíveis ou não, né? Ao contrário do Código Civil, que coloca como condição a imprevisibilidade para a modificação da cláusula, tá? Então cuidado com isso. Essa modificação pode ser inclusive de ofício, mas eu devo lembrar aqui para vocês o seguinte:
que existe uma súmula do STJ, a súmula 381, que ela veda o reconhecimento, veda que os julgadores, olha só, ela veda aos julgadores a liberdade de julgamento, reconhecerem de ofício da abusividade de cláusulas abusivas, né, que o julgador entende como abusivas, em contratos bancários, né, exclusivamente em contratos bancários. É difícil a gente explicar para o aluno como que uma cláusula dessa pode ter sido produzida, mas acredito que isso tenha se dado no momento de discussão de aplicação de juros, né, em que em muitos casos se entendia que os juros era praticado de forma abusiva e os juízes reconheciam a abusividade dos juros, inclusive de ofício. Tá? Então, tem esta observação aqui. A súmula 381 do STJ. Nessas modificações das cláusulas contratuais, nós também devemos observar que o julgador ele deve se atentar ao princípio da preservação do contrato. Está lá no artigo 51, parágrafo 2º. Dei uma olhada lá, dei uma lida nesse dispositivo. Ele diz que o julgador deve fazer todos os esforços possíveis para a manutenção da vontade das partes. O princípio da preservação dos contratos. Quando ele faz esse exercício hermenêutico de interpretação do contrato para dirimir uma abusividade, ou excluir uma abusividade do contrato, ele tem que fazer uma recomposição em muitas situações, um esforço hermenêutico de recomposição da intenção do contrato e para manter o contrato sem que se anule o contrato por completo a partir do reconhecimento da nulidade absoluta de uma cláusula abusiva. Bom, muito bem, aí a gente viu também que é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de seus danos, inciso 6. Então, o consumidor tem o direito à efetiva reparação, efetiva prevenção e reparação dos danos, mas eu quero atentar aqui à reparação dos danos. Então, todos os danos suportados devem efetivamente ser reparados. Esta é a regra geral. O CDC não admite, portanto, tabelamento de indenizações, fixações pré-estabelecidas de indenização. Creio eu que a própria Constituição não admita isso, embora alguns ordenamentos assim coloquem. Mas o CDC diz expressamente que é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação dos danos. Exceção a essa regra é um entendimento recente de 2018, de abril de 2018, do STF, reconhecendo que, no caso de voos internacionais e exclusivamente no caso de voos internacionais, se aplicam os tratados de Montreal e de Varsóvia. O Tratado de Varsóvia primeiro, Montreal vem depois modificando o Tratado de Varsóvia, que estabelecem tabelamentos de preços para indenizações por atraso de voos, por desvio de bagagem, entre outras situações. Muito bem, e esse entendimento do STF se dá com base no artigo 178 da Constituição. Então, nesses casos, afasta-se a aplicação do CDC e admite-se a incidência desses tratados internacionais. Nós estudamos direito como direito básico também o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção e reparação dos danos. Então, é acesso do consumidor aos órgãos públicos, órgãos judiciários, para buscar a efetiva reparação, e também aos órgãos administrativos. Vamos ressaltar aqui a importância do PROCON. Inclusive é assegurado aqui a proteção jurídica e administrativa técnica aos necessitados. Aí nós estudamos a facilitação da defesa com a inversão do ônus da prova. Muito bem. Esse dispositivo está lá no inciso 8 do artigo 6º. Diz o seguinte: é direito básico do consumidor
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Então, o que acontece aqui? Quando o consumidor for hipossuficiente ou quando as alegações trazidas por ele tiverem a aparência de verdadeiras, forem verossímeis, ele pode conseguir a inversão do ônus da prova em seu favor, em detrimento do fornecedor. Isso aqui se opera por decisão judicial, então é dito que é op judice, né? Op judice. E a discussão que se traz é se esta inversão seria uma obrigação do jogador ou não. E o entendimento predominante é que não. O Risato diz o contrário, diz que sim. Verificada a verossimilhança ou verificada a hipossuficiência, um ou outro, tá? Não precisam ser os dois cumulativamente. O jogador teria a obrigação de inverter o ônus da prova em favor do consumidor, mas é um posicionamento isolado, inclusive, em relação ao STJ. Outra questão interessante sobre a inversão do ônus da prova é o momento processual em que ela deve acontecer. Havia muita discussão sobre em que situação, em que momento isso deveria acontecer, mas aí veio o novo CPC e no seu artigo 357, inciso 3, diz que a distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista ali naquele dispositivo, deve se dar no saneamento do processo, tá? Então, momento adequado, saneamento. Bom, aí nós vimos também que também é direito básico do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos. Mais uma vez aqui, o CDC reconhecendo a sua incidência sobre as relações de fornecimento de serviços públicos. E aí o artigo 7º traz a interface do CDC com outras normas. Traz uma cláusula de abertura aqui, que é chamada pela Cláudia Lima Marques. Ela foi a primeira a cunhar essa expressão dentro do Brasil. Ela trouxe isso de uma pesquisa internacional de direito estrangeiro e passou a chamar de diálogo das fontes. Vamos ver o que diz. Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidades. Então, sempre que outro ordenamento, princípios de outros ordenamentos, convenções internacionais, trouxerem um incremento, uma melhoria na defesa do consumidor, uma melhoria na proteção do consumidor, o consumidor admite, o CDC admite a incidência desses dispositivos nas relações de consumo. É uma cláusula de abertura para a melhoria da defesa do consumidor, não para a piora, não para prejudicar o consumidor. E por fim, parágrafo único aqui do artigo 7º, traz a solidariedade dos partícipes da cadeia de fornecimento quanto à responsabilidade pelos danos causados aos consumidores. Então vamos lá. Tendo mais de um autor à ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Muito bem?